Salve, gente boa! Meu nome é Paulo Vilhena e isto é Gente Como a Gente. Eu tô vivendo talvez o meu melhor papel, que é ser pai. Tô vivendo a paternidade pela primeira vez. Sempre, enfim, sonhei com esse momento na minha vida, assim. E ele chegou, com certeza no melhor momento, assim, da minha vida. Porque eu acho que eu me preparei, acho que a maturidade também dá uma paz, uma tranquilidade maior para viver integralmente o processo. Desde que eu conheci a minha mulher, ao tempo que a gente namorou e a gente pensou, né, planejou a gravidez, todo esse processo, assim, eu sinto que eu tive a paz e a tranquilidade de vivê-lo de uma forma que eu talvez não vivesse antes. Me veio um senso de, tipo, cara, se você quer que seja diferente, faça ser diferente. Então, acho que desde o relacionamento que se transformou num casamento que gerou a nossa filha e criou-se uma família, esse tempo foi muito bem vivido e usado com paz e tranquilidade para que tudo acontecesse de uma forma plena e legal. Então, o que eu sinto é que eu estou vivendo em plenitude a vida em casamento e a vida em paternidade, assim. E, obviamente, continuo trabalhando, continuo fazendo minhas coisas, continuo me divertindo, viajando, mas eu acho que no topo, assim, desse tempo é a minha vida em família. Eu morei no Rio durante 23 anos. A minha casa mesmo, meu lar, eu construí no Rio. Só que na gravidez, a gente pretendia voltar para o Rio. Enquanto a Luísa estava grávida, a gente ficou aqui para São Paulo, mas a gente depois, quando a Manuela nascesse, a ideia era voltar para o Rio. Só que aí a gente começou a perceber que, assim, a gente ia ficar longe da minha família, a gente ia ficar longe da família da Luísa, a gente ia ficar longe de muitos amigos. A gente se viu numa situação do tipo, o que a gente vai fazer lá, sacou? A gente vai abrir mão de ter uma estrutura familiar, né, uma rede de apoio, para estar num lugar que, ok, é lindo, tem as praias, o mar que eu amo, mas agora não é mais sobre mim, né? É sobre elas. Então, é uma escolha que a gente fez ponderando o melhor para nós todos. Meus pais puxavam um trailer pelo Brasil, né, acampando em vários lugares. Em 1979, quando minha mãe estava grávida de mim, eles pararam em um campo em Araçariguama e lá ficaram. Então eu digo que eu sou um caiçara do mato, assim, porque eu nasci em Santos, então eu passava a minha vida do dia a dia ali, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta em Santos, estudando, enfim, vivendo aquela vida ordinária praiana. E aí, no final de semana, a gente ia pro camping, para acampar, para ficar ali curtindo. E desde 1979, ou seja, minha idade, 46 anos, a gente está no mesmo lugar, com a maioria das famílias se mantiveram e é um lugar que a gente, tipo, se sente muito bem, assim, muito acolhido e é em família mesmo. Assim. Para a criação da Manuela, assim, eu sinto que é muito importante, porque eu vivi experiências que me fizeram me tornar o cara que eu sou hoje, assim. Então, tipo, as primeiras coisas, vamos dizer, primeiro beijo, primeira briga, primeiro namoro, primeira transa, todas as primeiras coisas eu tava nesse ambiente. Então eu tava vivendo algo que era muito importante, mas também sabendo que eu tava num lugar seguro, assim, protegido. Tinham, enfim, né, as famílias que estavam ali em volta, meus pais, enfim. Então, a opção de ir para lá, acho que é uma opção de proporcionar para o crescimento dela, assim, para a evolução dela, algo semelhante ao que eu vivi, assim. Quando a gente se conheceu, não foi algo, tipo, planejado, foi algo que ela planejou, mas para mim era uma surpresa. Então, na minha perspectiva, foi, cara, tá acontecendo alguma coisa, acho que é uma pegadinha, uma miragem. Eu não tinha bebido, eu falei, será que eu... Porque imagina, um bar de hotel, semi-fechado, com uma luz já meio apagada, uma pessoa sentada ao fundo, com um copo baixo de uísque, uma calça jeans, um salto alto, tipo... Falei, meu, que é isso?
É sério? Aí eu perguntei pro Metri, que eu já conhecia, tava hospedado no hotel, que eu tava fazendo uma peça de teatro aqui em São Paulo. Aí eu falei, Cascão, existe? O que tá acontecendo? Aí ele falou assim, não, tá aí. Eu falei, mas tá acompanhado? Ele falou, não. Eu falei, mentira. Aí eu, enfim, vesti minha cara de pau, pedi um drink e me aproximei, então. Mas só que isso tudo tava já dentro de um plano dela. E deu certo. Quando ela me disse que tava lá, tipo, tinha arquitetado aquele plano, achei o máximo, achei mais legal ainda. Porque foi tudo tão espontâneo, assim, e em momento nenhum, ali naquela hora, ela deixou transparecer, ela ficou tipo, não sei o que, tô aqui, vim tomar um drink, quero sair da faculdade, não sei o que. Falei, nossa, mas que inusitado, né? Tipo, sozinha. Falei assim, não, eu gosto do meu tempo, não sei o quê. Tudo mentira. Tudo uma farsa, tudo pra mim me pegar. Foi muito intenso, porque a gente, daquele momento em diante, a gente se colou, assim, se conectou muito fisicamente, que obviamente, né, no primeiro momento foi o que rolou, obviamente também as ideias, né, as conversas batiam, as perspectivas, enfim, gostos musicais. Então a gente foi se enamorando, assim. E a gente começou a, enfim, estabelecer uma vida cotidiana de se encontrar, assim. Então, tipo, eu tava ensaiando a peça, ela tava estudando, então a gente, sei lá, almoçava junto, depois ia dar um rolê, aí viajava no final de semana. E aí foi se aproximando, foi virando um namoro. E aí teve um momento, assim, depois de algum tempo, que foi um momento onde a realidade se coloca, assim. Eu não percebi, a partir do momento que ela começou a se abrir, assim, eu fui entendendo que ela estava vivendo uma história difícil, assim, na vida dela. Profissionalmente, que levou ela a um uso excessivo de medicação. Ela trabalhava com direito, né, com advocacia, e o escritório demandava muito, e aí ela começou a tomar um remédio que é para, enfim, foco, performance, e ficou adicta do remédio. Então, foi um momento muito difícil, assim, porque aí, no mesmo tempo que ela tomava um remédio para ter esse foco, para ter essa performance, ela também tomava um outro remédio para desacelerar. E aí isso foi se tornando algo muito grande, assim, em doses, a ponto de causar nela, assim, tipo, uma dependência. E também, no auge de uma das crises, acho que chama crise dissociativa, assim. E aí, nesse momento que a gente tinha passado por algumas situações mais leves, mas nesse momento que chegou nesse estágio de ter essa crise dissociativa, que é algo, assim, que você não reconhece a pessoa. Ela também não se reconhece, não sabe o que está fazendo, não sabe onde está, não sabe como chegou. E aquilo, tipo, me assustou demais, assim. Eu não sabia lidar, não sabia o que fazer. O que eu consegui fazer foi, tipo, ligar para os pais dela e falar que estava acontecendo algo sério. E que eu não sabia o que era, mas que era importante eles saberem e conduzirem como família da melhor maneira. E aí nesse momento a gente se distanciou, porque ela foi se tratar, é meio chocante a cena, assim, tipo, entregando ela esse dia pro pai dela, assim, o pai dela foi ao meu encontro para buscá-la. E no meu coração eu sabia que eu estava fazendo o melhor, assim, porque se eu tomasse para mim a situação absolutamente, podia ser ruim, muito ruim, assim, porque primeiro, não tenho conhecimento clínico para cuidar de alguém. Segundo, eu como namorado, na época, talvez eu não tivesse autoridade para determinar algumas coisas, do tipo, vamos ao hospital, vamos se tratar, você vai ter que se cuidar. Então, achei a melhor saída, delegar, né, para a família o cuidado que deveria ser tomado naquele momento. Eu me distanciei propositalmente, porque eu sentia que qualquer brecha que eu desse do tipo, não, tudo bem, vamos se ver, poderia tirar ela daquele momento de tratamento, de cuidado, de recuperação, de reabilitação. Então eu fiquei, tipo, sofrendo, mas também consciente de que era o melhor a ser feito. E aí, 9 meses depois,
ela recebeu, né, a alta do tratamento e aí a gente voltou a se encontrar. Foi muito lindo e muito louco, assim, porque eu conheci uma outra pessoa. Eu conheci uma pessoa totalmente diferente da que eu estava vivendo. Que eu convivi antes era muito legal, era muito gostoso, era verdadeiro, mas estava mascarada por pela medicação. E aí quando eu reencontrei com ela, foi tipo, você ficou ainda melhor. Veio carinho, veio afeto, veio sentimentos que ela não conseguia, às vezes, demonstrar, não conseguia receber. Aí tudo fez mais sentido ainda, assim. Ela ama. Eu acho engraçado, porque ela tem, tipo, literalmente orgulho. Ela fala pra todas as amigas dela, pra todas, tipo, as pessoas, quando fala assim, ele já pegou a Sandy. Ah, ele já ficou com a Luana, ele já ficou com não sei quem. Ele, não, mas não sei. E assim, eu fico com vergonha e ela fica, tipo, me botando numa estante como um troféu dela mesmo, assim. E que eu acho o máximo, porque, sei lá, talvez em outras situações fosse o oposto, né? Do tipo, de virar um ciúme, de virar uma briguinha de ego, sabe? E pelo contrário, assim, ela deixa muito leve e divertido. E eu com vergonha. Porque ela fala abertamente de coisas que eu falo, cara, Luísa, não precisa, mano. Não precisa. Deixa abaixo, vamos ficar aqui na boa. Aí ela pega o Google, abre. Então, ela pega o Google, abre, mostra uma pessoa. Olha aqui, mostra as fotos. Eu falo, caramba. A autoestima, né? Eu acho que principalmente a autoestima. E, obviamente, na sequência vem a questão do visagismo, né? Porque ter o cabelo e ter, né, a barba são possibilidades de mudança para a construção de personagens. Então, sei lá, ficar careca era uma parada que eu ficava assim, tipo, puta, eu vou ficar com a autoestima baixa, vou ficar sem opção de mudança para construir personagem, o que deixava a autoestima ainda mais baixa ainda, uma preocupação, né, com esse lado profissional. Eu acho que principalmente era o meu bem-estar comigo mesmo, assim, tipo, de me sentir seguro para fazer o que for. Foram várias tentativas. E foram, a maioria delas, todas frustrantes, assim, porque era uma técnica muito nova, os profissionais eles não estavam preparados, era muito invasiva. E eu quase, assim, tipo, eu tava indo para talvez mais uma opção errada, assim, que quando começou a bombar esse lance da Turquia, não sei o quê, já tô lascado, vamos lá, né? Vamos lá pra Turquia. Pelo menos eu vejo uns balões. E tento um resultado melhor do que os que eu tive. E aí, cara, por uma graça divina, eu tive uma amiga que intercedeu e falou assim, cara, não vai, passa em São Paulo que tem uma clínica muito especializada no transplante capilar atual, assim. Eu falei, pô, descrente, né? Falei, não é possível, não vou encontrar aqui no Brasil, não vai ter, não sei o que, papá. Aí ela insistiu, a Ronéia, né, insistiu. Você não vai perder nada, você tá em São Paulo, passa lá. E eu fui, cara, graças a Deus eu fui, encontrei um cara, assim, que eu sou grato sou grato a ele até hoje. Me salvou, me curou, assim, de algo que tava me incomodando muito, assim, me deixando triste. E graças a Deus deu certo, estamos aí hoje, esbanjando essa cabeleira. No cinema tem o Magnata, né, que foi um filme muito geracional, assim, com o roteiro do Chorão, com a direção do Johnny Araújo, assim, era uma galera muito da cena musical, assim, e que, pô, Charlie Brown Jr. era uma banda que arrebatava, né, levava multidões, assim, para todos os lugares que ia. Então, quando o Chorão escreveu o roteiro e a gente filmou, eles estavam, pô, no auge, então foi um filme que chegou muito longe para uma geração até hoje. Tipo, eu passo na rua, e aí, Magnata? E aí, vamos roubar o bagulho mesmo? São frases que tem ali dentro do filme e a história daquele personagem, então, é marcante. Na TV, tiveram alguns personagens, assim, tem personagens que eu tenho muito carinho, mas tiveram personagens que foram muito marcantes, tipo, o primeiro personagem no Sandy Júnior, o Gu, que também é muito geracional, assim, pegou uma galera enorme que hoje tá aí com seus 35 anos. A primeira novela, Coração de Estudante, teve Império, que foi um personagem bem
bem tenso, assim, bem denso, que eu fazia um esquizofrênico, que pintava. Teve a Teia, que foi uma série inspirada em fatos reais, né? Que foi um personagem muito bom, assim, muito bom de fazer, intenso, bastante ação, também com um estudo mental, assim, que sempre é interessante, né? Da perspectiva do ator entrar nesses labirintos aí da psique humana. No teatro, eu fiz um texto que eu sou apaixonado, que é um texto do Fernando Arrabal, que é O Arquiteto e o Imperador da Síria, que o Zé Wilker e o Rubens Corrêa fizeram uma montagem há muitos anos atrás. Eu tive o prazer de fazer essa montagem com o Beto Bellini, com a direção do Haroldo Costa Ferrari. Enfim, no cinema tem filmes que eu sou apaixonado, que é o Entre Nós, Como Nossos Pais, o Entre Nós do Paulo e do Pedro Morelli, o Como Nossos Pais da Lais Bodansky. Cada um traz algo diferente, assim. Eu acho que a novela Império em si me deu a oportunidade de quebrar aquele paradigma do cara que só faz o personagem tal. O bonitinho ou o surfista. A TV tinha essas prateleiras, acho que até hoje ainda tem, eu não sei. Hoje tem as dos influencers, né? Mas tinha as prateleiras do você é o bonitinho, você é a boazinha, você é o mal, você... Então ele é meio que sempre a mesma escalação. E esse personagem me deu a oportunidade de fazer uma transição de maturidade mesmo, assim, dramática, sabe? De trazer uma interpretação que talvez o público não imaginasse. Para mim era sempre algo que eu fazia no teatro, fazia no cinema, mas não chegava talvez no grande público. E essa novela, Império, ela era uma novela das 9, né? Foi muito assistida. Tem uma coisa no Brasil que conta muito pra gente o quanto o personagem está fazendo sucesso, que é o carnaval. Quando o teu personagem, ele vira fantasia no carnaval, é porque ele chegou no lugar mais longe que ele poderia chegar. E aí, num carnaval de 2000 e não sei quando, tinham muitos foliões caracterizados como o meu personagem. E aí eu falei, chegou. O Surubão de Noronha? Porque esse surubão, ele durou anos, né? A fofoca. Mas não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram. Que me deu muito trabalho, porque isso ficou uma fofoca tão grande que todo mundo fala assim, e aí, como é que foi? Eu falo assim, gente, não chegou esse convite para mim. E na verdade eu acho que foi uma grande cortina de fumaça. Aí você tem que pesquisar. É a pessoa que organiza, né? A pessoa que convida, que faz a escalação, que ali na hora dos encontros, né, proporciona, tipo, algum direcionamento. Fala assim, gente, tá muito confuso, vamos organizar. Não, mas suruba é pra ser desorganizado. Tá bom, então fique à vontade. Mas pelo menos eu dava algum direcionamento, né? Você assina um contrato, né? Se você assinou, você leu e assinou, você tá concordando. Então não pode chorar o leite derramado, né? Eu acho que são reprisados porque fizeram muito sucesso. Fizeram muito sucesso porque existiam autores incríveis com uma dramaturgia muito específica ali da época e que fizeram clássicos, né? Então, quando você vê uma reprise fazendo sucesso, você pensa e chega à conclusão de que clássico é clássico porque ele é atemporal. Se você puser ele daqui a 20 anos, continuará fazendo sucesso. E aí você fala, poxa, mas não tem bons autores hoje em dia? Eu acredito que tenham. Mas ainda assim, os clássicos são os clássicos. O problema vai ser quando acabarem, né? Aí vão ter que criar novos clássicos. Acho que esse que é o grande desafio da dramaturgia, né? Sim. Não, o plano foi todo meu. Na verdade, eu que arquitetei o plano inteiro. Porque eu tinha o poder lá, como é que era o nome? A imunidade. Eu tinha essa imunidade. Então eu poderia usar ela para qualquer pessoa até um determinado período. E aí eu vi que o jogo ele começou a entrar para um lado muito individual. Assim, quando estava em equipe, estava legal porque era uma equipe, né, contra a outra, e a gente vai se protegendo ali como equipe. E aí quando começou a funilar, começou a dividir muito, assim, eu falei, vai começar a dar
vai dar merda, hein? Porque, assim, é um convívio muito intenso, é um desgaste emocional, físico, mental bizarro, passa-se fome, tipo, mesmo, assim. É sério, o bagulho de você ficar, meio que rola uma alucinação, assim, você deita, as coisas ficam brotando na sua cabeça, fica fraco, você me desmaia. Tem um lance de você ver verde o tempo todo, que é mato, começa a dar uma confusão mental, é bizarro. Em termos de realidade do que acontece ali, eu sou prova viva e assino embaixo de que é tudo extremamente real. E isso vai desestabilizando muito emocionalmente. Então, para não chegar num ponto onde esse emocional possa me prejudicar, na hora que eu vi que o jogo começou a ir para um lugar muito de fofoca, de intriga, de vamos armar para, sabe, para tirar aquele, não sei o que, blá, blá. Falei, cara, não é da minha índole, não é do meu perfil esse tipo de... Por mais que seja um jogo, eu não sei jogar esse jogo. E aí eu posso errar no sentido de me prejudicar. E aí eu comecei a pensar, tipo, sair pra remar um dia, pra pescar, não sei o que, aí, cara, minha mulher tava grávida, tava já com esse emocional muito aqui, né, com ela, distante, pô, tendo que ficar 40 dias longe. Aí eu falei, cara, não vai fechar essa conta pra mim, eu vou ter que arquitetar alguma coisa aqui pra... E aí, cara, olha como a natureza foi sublime pra mim, assim, eu tava, tipo, no barquinho, pensando, pescando ali, ok. Cara, do nada brotou uma família de botos, assim, enorme. Uma família mesmo, 2 botos, assim, dava pra identificar que eram maiores, provavelmente um macho e a fêmea, e 3 botinhos, assim, ó, tipo, brincando em volta da canoa. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, cara, que loucura, que lindo. Eu falei, pum, minha família. Beijo, tchau. Vou meter o pé, vou pra casa. Aí eu sabia o que estava rolando no grupo de escolha de voto. A gente ia para um portal naquela noite. E eu sabia que todo mundo ia votar no Fully, porque ele não estava cooperando da forma que todo mundo gostaria, enfim, cada um com seus... Mas era o voto de todos. E eu falei, tamo junto, vamos nessa. Estou com vocês, grupo. Só que eu tinha a parada na mão. E quando a gente foi pro portal, a hora que a gente chegou, eu falei pro Fully, Fully, vota em mim que eu vou te salvar. Porque todo mundo votava nele, eram, sei lá, 6 pessoas votando nele, e eu falei pra ele votar em mim, e eu salvando ele, eu ia embora com um voto. E foi isso que rolou. Na hora que eu falei pra ele, ele fez assim, oi? Eu falei, só vota em mim. Aí ele assim, não, mas eu vou votar em você, vai ser um voto que... Eu falei, cara, eu vou te salvar, vota em mim, só isso. E aí todo mundo votou nele, e ele votou em mim. Na hora que o Fernando perguntar, alguém quer usar a imunidade, não sei o que, eu falei, quero usar. Aí os caras, tipo, como assim? Vai usar pra quê? O que você tá fazendo? Você vai foder o rolê. Eu falei, gente, jogo é jogo, eu tô jogando o meu, beleza? Aí eu fui, salvei ele, e eu fui embora com um voto. Realities, eu acho que eles são muito interessantes pra acabar com a perspectiva de algo positivo para a sociedade, assim. Eu acho que é um experimento social que só traz, no meu ver, esse No Limite, ele tem algo mais interessante, assim, para mim, tá? Como público e como participante, que é o lance do desafio, da superação, do contato com a natureza, de você estar em um ambiente que você se desafia fisicamente, mentalmente. Agora, sei lá, um Big Brother da vida. Também tem isso, mas é que eu acho muito superficial, sabe? Fica sempre naquela discussão de que eu sou, do que eu sou, de como eu sou, do ego, da vaidade. E aí é uma discussão que fica muito nessa superfície, assim. E já, pô, acho que é a 25ª edição. Então, tipo, as pessoas entram e já meio que querem, né, já desvendaram o jogo e querem colocar. E as pessoas continuam assistindo e continuam reproduzindo os padrões que são criados ali dentro, e isso eu acho meio que não sadio, assim, sabe? Na minha opinião, né, como público. Então, assim, tipo, sei lá, um Largados e Pelados, acho legal. Não sei, eu gosto de algo que esteja relacionado a desafios com a natureza e
autoconhecimento e tipo, aventura e vamos lá caçar, vamos lá preparar o alimento, sabe? Algo mais nesse sentido do que uma casa fechada com muita gente, sem poder sair, não sei. Nossa, pode ser meio ingratidão, né? Tá tudo certo, tá tudo ótimo, só agradeço a Deus, assim, por tudo que me foi dado, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu trabalho. Eu só agradeço o tempo todo. Se eu falar que iria mudar alguma coisa, pode ser que ele fale, ah, é? Então continuo só agradecendo, tá tudo certo.